Graça e paz, irmãos e irmãs, povo santo de Deus, o povo do coração aquecido. Vamos aproveitar essa oportunidade para estarmos adorando ao nome do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito e o que importa é que nós venhamos a adorar a Deus em Espírito e em verdade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nos prostramos. Por isso sim, Deus, nós nos rendemos, nós o adoramos, nós exaltamos o seu nome, nós te adoramos, Pai, nós queremos o seu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E Paz, povo do coração aquecido, a Deus toda honra, glória, poder e majestade. Desejo que a maravilhosa graça e a paz que excede a todo entendimento esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a nossa adoração ao Senhor. Reconhecemos que não há outro além de Ti. E, ó Deus, sabemos que o Senhor é um Deus zeloso e fiel, que cuida, livra e abençoa. Por isso, Senhor, nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia Sagrada nos revela um Deus que é amor, santo e justo. E esse Deus que é amor, santo e justo, criou todas as coisas de maneira perfeita. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus criou o homem de maneira perfeita, para que o homem desfrutasse de tudo que o Senhor havia criado e principalmente da comunhão plena com Deus. Mas a Bíblia nos revela que o homem desobedeceu ao Senhor. E após a sua queda, após o homem ter pecado contra Deus, toda a humanidade experimentou trágicas consequências, coisas terríveis, morte, corrupção e escravidão. O homem se tornou um escravo do pecado. A Bíblia nos revela que o homem passou a ser escravo do pecado. Mas Deus, sendo rico em perdoar, sendo misericordioso, durante toda a história da humanidade, Ele tem revelado o seu amor, a sua graça e o seu plano de salvação. No Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos Deus estendendo o seu braço poderoso, o seu braço forte, para libertar o povo hebreu, que ficou muito tempo escravo no Egito. E a Bíblia diz que Deus trouxe libertação. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, a parte A diz: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus exatores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci a fim de libertá-los do poder da escravidão dos egípcios, para levá-los do Egito a uma terra ampla e grande, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Lá no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, o Senhor diz: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu os tirei do Egito, da casa da escravidão. Então nós observamos aqui no Antigo Testamento um Deus que não tolera a escravidão. Um Deus que se manifestou com grande poder para libertar o seu povo. Se existe algo que Deus não tolera, é a escravidão. No Novo Testamento, na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo, Filho de Deus, nós podemos experimentar a plena libertação. Sim, como nós lemos no texto inicial, libertos, livres, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos arrancou do jugo do pecado, do jugo do fardo pesado desse mundo, do tormento da morte. Sabe por quê? Porque Jesus venceu e nos garante a vitória. Bendito seja o seu santo e glorioso nome. Na cruz, Cristo nos libertou. Ele nos arrancou do império das trevas. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o sistema desse mundo. E Jesus venceu a morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Aleluia! Cristo vive. Ele pagou um alto preço na cruz, foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu, Ele ressuscitou e vive. Louvado seja o seu santo e glorioso nome. A obra redentora que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário, ela foi única, perfeita e suficiente para a nossa salvação. Ele nos garante a salvação, Ele nos garante a vida eterna, Ele nos arrancou do império das trevas e nos deu uma nova vida. Louvado seja o seu nome. O texto que nós lemos diz: o qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra transportou, em algumas traduções tirou,
vem da palavra grega metistano, que pode significar também desapossou. Isso porque o Senhor nos arrancou, nos tirou, nos libertou do domínio de Satanás, do seu império de dor, de sofrimento, de corrupção, de depravação, e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Isso é possível. Essa transferência, essa mudança é possível por meio da redenção em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. A Bíblia também nos relata, nessa perspectiva de libertação do império das trevas, de transformação, a Bíblia nos relata no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 20, a ação graciosa e intencional de Jesus Cristo na libertação de um homem gerazeno. Aquele homem, o relato do Evangelho diz que era um homem que estava em uma completa situação de escravidão, atormentado por forças espirituais malignas, em meio aos sepulcros, vivendo dores, vivendo traumas, vivendo ali sem juízo, atormentado, uma vida de completa derrota, de completa escravidão, sendo massacrado pelo diabo. Mas a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que o poderoso, o glorioso, o grande libertador, Jesus Cristo, foi ao encontro daquele homem e o libertou de maneira plena. Nada nem ninguém poderia ter mudado aquele homem. Até tentaram prendê-lo, até tentaram mudar a vida daquele homem, mas somente Jesus Cristo trouxe libertação, transformação plena na vida daquele homem. E nós podemos observar, queridos irmãos e irmãs, homens e mulheres do coração aquecido, missionários, meus irmãos, minhas irmãs, missionárias, cheias do Espírito Santo, nós podemos observar que a ação de Jesus Cristo na vida daquele homem foi uma ação proposital, voluntária e insistente. Jesus agiu de maneira proposital, voluntária e insistente na libertação da vida do gerazeno. Proposital por quê? Porque Jesus foi àquele lugar com um propósito bem definido: libertar aquele homem. Voluntária, porque Jesus Cristo não foi chamado, não foi obrigado a ir àquele lugar, mas Jesus foi de maneira voluntária na direção daquele homem, demonstrando assim o seu propósito, amor e poder na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus o amava, Jesus o amava e foi de maneira proposital e voluntária na direção daquele homem. Mas também nós entendemos que Jesus foi na direção daquele homem para libertá-lo de maneira insistente, porque Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou tempestades, usou a sua autoridade, avançou por uma terra hostil, enfrentou o império das trevas, expulsou as legiões, não deixou-se intimidar por um possível ali contra-ataque e libertou plenamente a vida daquele homem. Tudo isso para libertar uma alma. Tudo isso para mudar a história de um homem. Assim devem ser os missionários do coração aquecido. Nós devemos nos inspirar e devemos seguir esse exemplo do Mestre. Devemos ir ao encontro de maneira proposital, com intencionalidade de ganhar almas. O projeto missionário, ele tem essa intencionalidade, esse propósito: ganhar almas, libertar almas, transformar realidades.
Missionários do coração aquecido devem ir de maneira voluntária, por amor, é paixão pelas almas. E missionários e missionárias do coração aquecido devem persistir, insistir e perseverar para ganhar cada alma, pois são preciosas demais. Elas foram compradas não com prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, não há escravidão que Deus não queira libertar, não há ninguém impossível para o Senhor. Deus é o Deus do impossível, louvado seja o seu nome. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho, pois, vos libertar. Quem é o Filho? Jesus Cristo, nosso Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, na sua primeira carta à igreja, no capítulo 3, verso 8, a parte final, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sabe o que aconteceu após aquele homem receber o Evangelho, ser liberto por Jesus Cristo, ser arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus? Sabe o que aconteceu com aquele homem Gerazeno? O texto diz que ele desejou seguir Jesus, ele desejou ir após o Mestre. O que aconteceu? O Mestre deu uma ordem, que ele obedeceu expressamente. O texto diz, verso 19 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O verso 20 diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aleluia! Ele desejou ir após o Mestre deu uma ordem: proclame, anuncie, fale do que eu fiz na sua vida. E aquele homem prontamente saiu anunciando, proclamando o que Jesus fez na vida dele. Você tem ideia, meu irmão? Você tem ideia, minha irmã, de quantas vidas Deus já libertou por meio do projeto missionário Uma Semana para Jesus? Eu acredito que milhares, porque esse projeto veio do coração de Deus, por meio da vida de homens e mulheres que experimentaram a libertação, como aquele Gerazeno, e se colocaram nas mãos do Deus Todo-Poderoso para serem instrumentos de libertação e bênção. Quantas famílias foram abençoadas, quantas famílias foram transformadas, libertas, lares abençoados, casamentos restaurados, por meio da vida de homens e mulheres que foram arrancados das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, e que disseram para o Senhor: eis-nos aqui. E Deus tem usado de maneira poderosa. Ele nos libertou. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos libertou e nos outorgou o seu Espírito para sermos instrumentos de libertação. Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 5 e 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos libertou. A maravilhosa graça nos alcançou.
Deus nos amou de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante de tamanha graça, diante de tamanha libertação e salvação, não podemos ser omissos. Não podemos ficar de braços cruzados. Uma pessoa salva por Jesus Cristo, verdadeiramente liberta do império das trevas, ela deseja investir tempo, energia e recursos para que outras vidas sejam salvas. Precisamos responder à graça de Deus de maneira positiva, desejando seguir o Mestre como aquele Gerazeno e obedecendo a ordem de proclamarmos ao Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Nos foi dada uma ordem, a ordem de evangelizar. Uma verdadeira missionária, missionário, alguém que realmente experimentou um encontro genuíno com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manifestará as características desse homem. Alguém que foi salvo, liberto pela graça, que teve a vida transformada, consertada pelo Evangelho, sempre terá um ardente desejo de seguir Jesus e de anunciar a sua palavra, de proclamar o Evangelho. E é assim, Deus pega homens e mulheres, aqueles improváveis, aqueles que o mundo diz que não é, Ele perdoa, Ele liberta, Ele transforma, Ele enche do Espírito Santo, para que o nome dEle seja proclamado e glorificado. John Wesley disse: vocês não têm nada a fazer, se não salvar almas. Portanto, gastem tempo e sejam gastos nesta obra. Devem ir sempre, não apenas ao encontro dos que precisam de vocês, mas principalmente daqueles que mais necessitam de vocês. Queridos irmãos e irmãs, eu era esse Gerazeno, escravo do pecado, debaixo do jugo do diabo, no império das trevas, um endemoniado. Mas Jesus me alcançou com seu amor, com a sua graça. Ele me perdoou, Ele me libertou, Ele transformou a minha vida. Eu fui alcançado pelo Evangelho transformador, poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele me transformou de um endemoniado a um missionário para a glória do nome dEle. Talvez essa seja a sua história. Talvez você era alguém que andava distante de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Ele te arrancou das trevas, te arrancou do império das trevas e te transformou em uma missionária, em um missionário do coração aquecido. Deus vai usar a sua vida, meu irmão. Deus vai usar a sua vida, minha irmã, para ganhar muitas almas para a glória do nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus fez uma grande obra na sua vida, e aquele que é poderoso, aquele que é fiel, Ele vai completar a obra. Coloque-se nas mãos dEle, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Ele vai usar a sua vida para libertar outras vidas. Louvado seja o seu santo e glorioso nome, aleluia. Fomos chamados para proclamar a verdade que liberta. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. Por isso, revestidos de toda a armadura de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, cheios de fé, cheios do Espírito, vamos avançar proclamando a palavra de Deus. Deus está conosco.
O Todo-Poderoso está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós vamos avançar, nós vamos pregar o Evangelho, vidas serão salvas, transformadas, famílias serão restauradas para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos ganhar almas unidos, juntos. A igreja metodista, o povo do coração aquecido, vai avançar anunciando a santa e gloriosa palavra de Deus. Se você deseja isso, se você foi alcançado pelo Evangelho, se você foi transformado pelo poder de Deus, pela palavra, pelo Espírito, e deseja ser instrumento de libertação, de transformação na vida de outras pessoas, coloque a sua vida nesse momento diante de Deus em oração e diga para Ele: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Pai, a Ti toda honra, glória, poder e majestade. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Não há outro além de Ti. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Pai, graças nós Te damos por tão grande salvação e libertação que o Senhor operou em nossas vidas. O Senhor nos amou de tal maneira a ponto de enviar o Teu Filho unigênito para a nossa salvação, para a nossa redenção. Aleluia! E somos gratos por isso, Senhor, por nos perdoar, por mudar a nossa história, por nos encher do Espírito Santo, por nos dar um propósito, por nos vocacionar, por aquecer os nossos corações e fazer das nossas vidas instrumentos de libertação. Pai, obrigado, porque o Senhor tem aquecido o coração de homens e mulheres, povo do coração aquecido. Graças Te damos pelo projeto missionário Uma Semana para Jesus, que é feito com homens e mulheres simples, mas que foram alcançados pelo glorioso Evangelho, e que agora, Senhor, estão à Tua disposição para proclamar as boas novas. Nós Te damos graças, Senhor, pela Igreja Metodista, por essa visão missionária, por investirem na missão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada juvenil, que tem se comprometido, meu Pai, com a obra missionária. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos. Continue, Senhor, nos enchendo do Espírito Santo. Continue nos direcionando, continue nos guiando, meu Pai. Não permita ficarmos, ó Deus, omissos, frios, indiferentes, mas Deus nos incendeia pelo poder do Espírito Santo para avançarmos nos caminhos da missão, unidos, cheios do Teu poder, proclamando o poderoso Evangelho libertador. Aleluia! Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Quantas famílias, quantas vidas já foram libertas ao longo desses anos, durante a obra missionária, ó Deus, a missão da Igreja Metodista, o projeto missionário. E agora nós Te pedimos, Senhor, continua libertando, continua usando as nossas vidas, Pai, que não venhamos a perder o foco. Então, Senhor, nós clamamos: liberta os gerazenos, usa as nossas vidas, Senhor, muda a história de famílias, ó Deus, mães que intercedem por filhos, por cônjuges, entra nesse lar, entra nessa família, muda essa história, como o Senhor mudou a minha. O Senhor mudou a minha família, Senhor, por meio de um que se posicionou. Ah, Senhor, o Senhor fez uma obra completa e salvou toda a família, Senhor. Então faz essa obra completa, usa as nossas vidas, porque nós vamos continuar
proclamando, Senhor, a tua palavra até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Assim, Senhor, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos e irmãs. No ano de 1995, nasceu no coração de alguns irmãos, alguns líderes da Igreja Central de Uberlândia, o desejo de fazer o ID do Senhor de uma forma diferente. E aí nasceu o projeto missionário Uma Semana para Jesus. Este ano faríamos o projeto na cidade de São Joaquim da Barra, e seria feita uma festa, uma grande festa pelos 25 anos do projeto missionário Uma Semana para Jesus. Mas aprove Deus não podermos fazer este ano devido a essa pandemia e ficou adiado para o próximo ano. Então, juntos aí podemos comemorar os 25 anos do projeto missionário Uma Semana para Jesus. E o que dizer desse projeto missionário? Desses 24 projetos que já aconteceram, eu pude participar de 21 projetos. E foi muito bom, muito gratificante, um grande aprendizado para a minha vida. Sempre íamos para cidades do Mato Grosso, depois fizemos no Mato Grosso do Sul, fizemos em Minas Gerais e em Goiás. E foi muito bom levarmos a palavra de Deus, fazermos ali evangelismo, casa de paz, discipularmos as pessoas da cidade. E junto com isso fazemos o trabalho social, fazemos bazar, fazemos atendimento médicos e construímos o templo. É um trabalho maravilhoso, onde leigos e leigas da Igreja Metodista têm a oportunidade de trabalhar, de evangelizar, de fazer o trabalho social. Eu louvo a Deus por fazer parte desta igreja e por fazer parte desse projeto missionário Uma Semana para Jesus, nesses 21 anos em que eu pude participar. E eu oro a Deus para que Deus nos dê saúde, nos dê disposição para continuarmos fazendo esta obra que é tão maravilhosa, tão gratificante para a vida da nossa igreja. Que Deus continue abençoando os coordenadores do projeto missionário, os coordenadores e coordenadoras do projeto missionário Uma Semana para Jesus. Que Deus continue dando graça, sabedoria, discernimento para que possamos continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que um dia nasceu no coração de um irmão e uma irmã e toda uma liderança da Igreja Central de Uberlândia. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. O projeto missionário é um projeto fantástico. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez na cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul. Eu tinha cerca de 6 anos de idade. Foi uma experiência marcante na minha vida. Eu fiquei ali na IBF, a Escola Bíblica de Férias, juntamente com as crianças, com as tias, os tios, professores, e como foi bom para mim e uma alegria imensa poder estar na obra missionária de Deus. Depois na cidade de Amambai, Anaurilândia, Iturama, Matão, que foi o último projeto que eu fui, e como é prazeroso, como é gratificante ver o Espírito Santo nos usando, ver o Espírito Santo fazendo coisas extraordinárias, tirando apenas uma semana das nossas vidas, que vale muito a pena. Projeto missionário é gratificante, projeto missionário é uma obra, um trabalho que a nossa Igreja Metodista faz há anos e que vale muito a pena fazer em prol do Reino de Deus.
Olá, graça e paz, povo do coração aquecido. Meu nome é Guilherme e eu vim aqui a convite da Federação para estar falando sobre as minhas expectativas e minhas experiências com o projeto missionário Uma Semana para Jesus. O projeto missionário é algo que nasceu no coração de Deus. Um projeto que a igreja tem realizado há mais de 25 anos em comunidades que têm impactado cidades por onde ele tem passado. E eu tive a oportunidade de estar participando no projeto missionário em Iturama, em Minas Gerais, no ano de 2018. Meu primeiro projeto. Lá eu tive a oportunidade de estar evangelizando. Lá nós falamos de Jesus de porta em porta. Eu tive a oportunidade de realmente contribuir com aquela obra. E no ano de 2019, ano passado, eu pude estar participando do projeto em Matão. E algo sobrenatural aconteceu. Uma pessoa me abençoou, eu não tinha condições financeiras de participar, de ir, e alguém doou a inscrição na minha vida, me ofertou. Então, por isso eu te falo, se você tem vontade de participar do projeto, não perca suas esperanças, crie expectativas em Deus, porque Ele é poderoso para proporcionar todos os recursos para que você contribua com essa obra. E ano que vem, o projeto missionário vai ser aqui em São Joaquim da Barra. Nossas expectativas estão a 1000. Por isso eu quero te fazer esse convite, viu? Vem para São Joaquim. Você tem um encontro marcado com São Joaquim da Barra no ano que vem. Vem! Graça e paz, povo do coração aquecido. Eu sou o pastor Jefferson e sou pastor da Igreja Metodista em São Joaquim da Barra. Eu quero louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque o projeto missionário Uma Semana para Jesus é algo que vem do céu, é algo que veio do coração de Deus e que tem abençoado milhares de vidas. Eu fui privilegiado, abençoado, tive a oportunidade de participar de alguns projetos, Brasilândia, Anaurilândia, Matão, como vocês estão vendo a camiseta aqui, e foram projetos maravilhosos. Com certeza uma obra de Deus, algo que vem do coração do Senhor. Eu pude ver ali as pessoas se engajando, trabalhando, colocando seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Dessa vez, os planos humanos eles foram frustrados. Sim, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós vamos ter que fazer o projeto missionário de uma maneira alternativa, nós vamos fazer ele de maneira virtual e faremos presencialmente somente no ano que vem. Mas preste atenção, Deus falou ao meu coração, os planos humanos podem ser frustrados, porque são falíveis, mas os planos de Deus são perfeitos. Esses planos não podem ser frustrados. Como disse Jó, no capítulo 42, verso 2, ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Deus está no controle, por isso, continue se comprometendo com a obra missionária, colocando a sua vida a serviço do reino de Deus, porque Deus se agrada quando nós declaramos para Ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus continue aquecendo o seu coração, meu irmão, que Deus continue aquecendo o seu coração, minha irmã, para a obra missionária, porque eu creio que grandes coisas estão por vir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. A paz, irmãos. Eu sou Vicentina, de Fátima dos Reis, da Igreja Metodista Central de Álvares Machado, né? Meu depoimento sobre o projeto Uma Semana para Jesus, eu acho muito importante, tanto para nós, os missionários, quanto para as pessoas que a gente visita, né? É um trabalho social, espiritual, de evangelização, né? Que a gente leva a palavra de Deus a todas as populações. E todos os eventos que são realizados, todas as pessoas são muito importantes dentro do contexto, né? Porque vai daquele pequeno até o mais grande ali, todos têm a mesma importância, somos todos iguais ali perante Deus, perante Cristo, né?
a população nos acolhe com tanto amor, a gente é muito bem-vindo em todas as cidades. A minha primeira experiência foi em Amambai, no Mato Grosso, né? Povos diferentes, culturas diferentes, né? Com os indígenas. Então, eu acho que é um projeto muito importante. Esse ano, infelizmente, com a pandemia, né? A gente não pôde realizar o nosso projeto, mas espero que o ano que vem, em nome de Jesus, né? Conseguimos realizar o projeto, que é o nosso propósito, de evangelizar, levando a palavra de Deus a todos os povos. Um abraço para todos, fiquem em paz em nome de Jesus. Esperamos o ano que vem nos encontrar. A paz, irmãos.